Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com os destaques da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, hein? Avassalador e cada vez mais líder isolado. Flamengo e Palmeiras encostam, o Santos tá bem, hein? Já o Corinthians e o São Paulo mergulham na crise. A gente vai falar sobre toda a rodada e quem foi o destaque dela. Quem será? Quero ouvir de você. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! É claro que a gente começa pelo jogo que fechou a rodada e foi um grande jogo. Goleada do Atlético Mineiro sobre o Vasco da Gama, o líder do Campeonato Brasileiro, cada vez mais líder. E olha que tem um jogo a menos do que alguns rivais, já abriu 5 pontos de vantagem do Internacional, 27-22, e a gente imagina, né, que esse Atlético Mineiro, quando ele chega na liderança, ele não está a passeio. Ele deve ter uma tendência a se manter por ali. Pode oscilar ali na frente, tem outros concorrentes chegando, não dá para cravar ainda que o Galo vai ser o campeão, evidentemente que não. Agora, não é uma liderança ocasional. É um time envolvente, um time intenso, um time incrível. Jorge Sampaoli realmente nos traz um frescor aqui para o futebol brasileiro, como fora Jorge Jesus o ano passado, para que a gente possa observar os seus times. E não só os seus times, os seus jogos, porque os jogos do Atlético Mineiro contra qualquer adversário, eles são divertidos de assistir. E isso faz muita falta aqui no futebol brasileiro. Você que acompanhou alguns jogos dessa rodada, deve ter tido sono em alguns, deve ter se irritado em outros. Se você é ou não é torcedor do Galo, você seguramente gostou de ver esse jogo. E é isso que é o legal. Mesmo quando o adversário sai na frente, você sabe que tudo pode acontecer na partida. Olha que bacana. E foi o caso. O Vasco do Ramon Menezes chega ao seu gol num verdadeiro golaço, uma pintura do Benítez, aparando uma cobrança de lateral, o Hever vai afastar, ele mata no peito, não tem impedimento de lateral, né? Tá bem avançado, mas ele mata no peito e dá uma bike, uma bicicleta vencendo o goleiro Everson. Isso no comecinho do jogo, o Vasco na frente em pleno Mineirão. Mas aí o Atlético Mineiro, obviamente, ele não se acomoda, né? Vai com a sua blitz lá na frente, com os seus alas, com os seus meio-campistas, né? Porque ele tem só o Jair de volante e o resto, meus amigos, o resto ataca. E o Atlético Mineiro, ele chega a ocupar com 6, 7, 8 jogadores, às vezes, dentro da área adversária. E aí o Keno, que está numa grande fase, fez uma grande jogada lá também. Primeiro o Arana empata, né? Depois ele faz uma jogada em que o Savarino faz o gol. Depois o Keno marca o seu gol de pênalti. E depois o Guga, né? Antes o Guga, na verdade, depois o Keno. O Guga marca o seu primeiro gol com a camisa do Atlético em 2 penalidades. 4-1 no primeiro tempo. Sai perdendo e 4-1 no primeiro tempo. Vem o intervalo, obviamente que o Atlético administra um pouco mais, né? Ainda ameaça o gol do Fernando Miguel, chega a arriscar aí um 5º gol, o Vasco não consegue mais ter forças e o Atlético Mineiro conquista essa importante vitória. 4ª vitória consecutiva, 11 gols nos últimos 3 jogos. É um Galo que merece todos os nossos aplausos pelo que vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro, ainda cedo, mas bem consistente para nos dar uma perspectiva interessante. O Vasco já não vence há 3 rodadas e agora ocupa a 9ª colocação. Outro jogo bacana de acompanhar nesse domingo aconteceu na Serrinha, em Goiânia, a partida entre Goiás e Santos. O peixe tá bem, hein? Já são 10 jogos de invencibilidade, 7 deles pelo Brasileiro, mais 3 na Libertadores. E com isso o Santos vai escalando a tabela de classificação. O Goiás até saiu na frente, o Santos empatou com o Marinho. Depois o Santos pediu um pênalti que o árbitro viu lá no vídeo, resolveu não marcar e tal, só que aí na sequência expulsou o Arthur Gomes. E merecidamente, né? Porque ele deixa o braço, deixa não, né? Agride o adversário ali do Goiás e o Santos fica com -1. Mas no começo do segundo tempo vira o jogo. O Pará tenta cruzar, né? A bola desvia no Jefferson, engana o Tadeu. 2-1 pro Santos e aí quando o David Duarte é expulso por 2 amarelos pelo lado do Goiás, a coisa se equilibra, o Santos chega ao seu 3º gol, abre 3-1, parecia que estava tudo lindo, né? Cruzamento do Madison, o Madison que tem aparecido muitas vezes como ala, às vezes ele aparece no meio da área para cabecear, ele apareceu cruzando e o Marcos Leonardo, joia da casa, joia da vila, menino da vila, acabou marcando o 3º gol. Parecia tudo lindo. Aí o Vitor Andrade, que é jogador revelado pelo Santos, acaba marcando 2 vezes, um aos 39 minutos e um já nos acréscimos, só que esse último não valeu. E foi uma pena, assim, pro Goiás,
porque o Goiás empataria o jogo do Anderson Moreira, né? O Goiás lá no finalzinho conseguiria o empate, só que na origem o Rafael Moura estava impedido, e aí não pode, o VAR tem que anular. Vitória do Peixe, bom pro Santos, né? Que chega no G6, é sexto colocado e o Goiás ainda tá na lanterna. No Pituaçu, clássico do Nordeste, Bahia Sport. E que arrancada do Sport, que recuperação do Sport sob comando do Jair Ventura, já é quinto colocado na tabela. Por outro lado, o Bahia do Mano Menezes, né, desde que ele chegou, tem só uma vitória em 5 jogos, outras 4 derrotas, ocupa a 16ª posição, uma apenas fora da zona do rebaixamento. Mas o Sport que saiu na frente, num pênalti sofrido pelo Patrick, né, do Juninho Capixaba, que aconteceu, o Hernani Brocador foi lá, converteu, e o Thiago Neves, rapaz, olha, tá jogando bem como é o futebol, né? Ele botou na cabeça do Marcão, que acabou marcando o segundo gol do Sport, mas não foi só isso que ele fez, não deu só essa assistência, ele também foi o cara da bola parada, centralizou as ações, apareceu bastante dentro da área, o Thiago Neves jogando muito bem, mas quem jogou bem mesmo foi o goleiro Luan Poli do Sport, segurou o ímpeto do Bahia, que até chega ao seu gol, né, com o Saldanha, né, escorando de cabeça lá dentro da pequena área, e chega a empatar com o Gregory, mas aí teve uma falta, um toque na mão do Cleison na origem da jogada e o gol foi anulado. O Bahia não conseguiu o seu empate, mas o Luan Poli foi destaque, o Thiago Neves também. Parabéns pro Sport aí pela campanha que vem fazendo. Para ficar no Nordeste, o Fortaleza recebeu o Atlético Goianiense no Castelão, os dois ficaram no 0-0, o Leão é o 10º colocado, o Dragão é o 11º, mas o Fortaleza emendou 5 jogos aí sem perder, até marcou com o Tinga, mas aí o VAR anulou porque tinha um toque do Carlinhos na origem da jogada. E foi mais um empate aí, o Fortaleza do Rogério Ceni se mantendo aí pelo menos no meio da tabela. Também no domingo, o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense no Maracanã e o Flamengo aos pouquinhos, né, ainda cheio de desfalques, mas um pouco mais reforçado. A defesa ainda é de meninos, né, tanto dos zagueiros quanto do goleiro Neneco, o Hugo Souza, que fez um partidaço. Assim como o goleiro Santos, né, goleiro de seleção brasileira, o goleiro do Furacão. Os dois trabalharam bastante e muito nesse jogo. Só que o Flamengo tem um elenco considerável, né? Tanto que não o Domenech, nem o Jordi Guerreiro, o Jordi Gris, porque os outros dois estão contaminados com o Covid. Então o Jordi Gris, que foi o terceiro auxiliar, acabou comandando o time. E o Everton Ribeiro acaba entrando no segundo tempo no lugar do Vitinho. Aí o time muda de figura, né? Porque aí o Flamengo já tem outro trabalho de bola. O Pedro, que é um centroavante nato, o Gabigol vai ter trabalho para voltar para esse time, hein? O Pedro consegue, numa disputa de bola, vencer 3 marcadores e pá! Chapar no canto, 1-0 para o Flamengo, o Bruno Henrique marca o segundo de pênalti, e aí o Atlético até parecia que ia reagir, o Renato Kaiser, né, que marcou o seu primeiro gol pelo Furacão, ele que veio do Atlético Goianiense, é muito bom centroavante, só que o Everton Ribeiro, né, acaba marcando o terceiro e fechando a conta. Mas não foi só isso, tá, gente? O Everton Ribeiro jogou muita bola no segundo tempo enquanto esteve em campo, dando muito trabalho para o Santos. O Hugo Souza também, em alguns momentos saía jogando, né? Se atrapalhava um pouquinho e tal, mas personalidade, quando a bola vinha para ele embaixo dos paus, ele resolvia, e é outro que vai fazer uma sombra no Diego Alves. O Flamengo é 4º colocado, hein? O Atlético Paranaense o 12º. No Couto Pereira, Coritiba e São Paulo ficaram no 1-1. Um jogo muito ruim da equipe do São Paulo, que vem de uma eliminação na Libertadores, na fase de grupos, e já não tem mais aquela história de que estava bem no Brasileiro, né? Caiu para a 7ª colocação. O Coritiba também está numa situação difícil, mas bem mais, né? O 17º, e o jogo foi complicado. Eu analisei com calma aqui no canal, você pode conferir. O Coxa sai na frente com uma cobrança de falta do Robson, depois de uma falta que o Juan Fran é obrigado a fazer, porque perde na corrida, na entrada da área, e depois chega ao empate de pênalti com o Reinaldo. O Tricolor teve 2 gols anulados pela arbitragem, mas produziu muito pouco. O Daniel Alves foi volante nesse jogo. O Diniz demorou para mexer. Quando mexeu mal. Enfim, você pode acompanhar aqui na análise que eu fiz. Na manhã do domingo, teve o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo no estádio Newton Santos. O Flua abriu o placar com o Fred. Foi do Fred, né, a cabeçada, né, mas a arbitragem acabou marcando gol contra do Kevin e depois o Botafogo fez uma pressão, deu bola na trave, o Muriel defendeu, o Benevenuto cabeceou por cima, foi uma loucura. Chegou ao empate, mas não conseguiu superar o tricolor das Laranjeiras e chega ao seu 9º empate no campeonato. O Botafogo está numa situação crítica, foi a estreia do técnico Bruno Lazzaroni, né? Demitiu o Paulo Autuori, resolveu efetivar o Bruno, é 19º na tabela de classificação. O Fluminense deu uma melhorada, é 8º.
Vão para o sábado porque teve Grenal, Grêmio Internacional na Arena do Grêmio, 1-1, péssimo resultado para ambos. O Grêmio comemora uma invencibilidade já em 11 Grenais, mas ocupa a 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Precisa reagir. O Inter, por outro lado, teve o resultado ruim porque viu o Galo se distanciar, né? Ainda assim, o Inter é vice-líder com 22 pontos, mas viu o Palmeiras encostar, o Flamengo também, o Galo se distanciar, ou seja, não foi legal. Os dois treinadores se abraçaram em convicções erradas, o Musto e o Cortez acabaram expulsos e comprometeram, o PP decidiu para o Grêmio, o Galhardo para o Inter, então nesse aspecto realmente ficou tudo igual. Outro jogo que eu analisei aqui no canal e que foi sábado, a vitória do Palmeiras, 2-1 sobre o Ceará, e fiz a seguinte pergunta: será que não estamos exigentes demais com esse Verdão de Vanderlei Luxemburgo? Por quê? Foram quase 30 finalizações do Palmeiras contra o Ceará de Fernando Praz, o melhor em campo. Ele fechou o gol voltando ao Allianz Parque, né? Ele que é um ídolo palmeirense. O Palmeiras sai na frente numa jogada do Wesley pela esquerda, em que o Rafael Veiga empurra para o gol, para a rede. O Eduardo Brock acaba empatando para a equipe do Ceará depois de uma falha do Patrick de Paula, que até havia impedimento na origem do lance, mas como sai o escanteio, o VAR não pode chamar. Aí na sequência sai o gol do Ceará, e aí só no finalzinho o William Bigode acaba aproveitando e marcando esse segundo gol. Como eu falei, analisei com detalhes essa partida. Grande vitória do Verdão, que precisava vencer aí para continuar na ponta, e encostou no Inter, né? Já tem os mesmos 22 pontos, mas é terceiro colocado. E fechando com o pior jogo da rodada, 0-0 em Bragança Paulista, a partida entre Bragantino e Corinthians. Senhoras e senhores, que jogo horroroso. Realmente, o Corinthians precisa de um técnico, não se aproveita nada do que o Diego Coelho está colocando em campo. Quer ver a análise desse jogo, dessa partida na íntegra? É só clicar no card aqui. O Corinthians está numa situação preocupante, é 14º na tabela, o Bragantino não está numa situação melhor, é 18º, está na zona do rebaixamento, ou seja, não foi bom para ninguém. E o cara da rodada, hein? Eu tenho meu voto e quero saber qual o de vocês. Para mim, o argentino Jorge Sampaoli foi o cara da rodada. O que ele tá fazendo, o que ele vem fazendo e o que ele fez hoje, jogando o seu time para frente com intensidade, mostrando esse futebol que o Atlético Mineiro está nos apresentando, para mim faz com que ele mereça com justiça o prêmio de craque da rodada, pelo menos nessa nossa conversa aqui informal. Não vai definir nada, não tem troféu, ele não vai ficar sabendo, mas a gente na conversa aqui define, pelo menos eu tô definindo, que para mim é o Jorge Sampaoli. Para vocês, vota aqui embaixo. Tô te esperando como membro do canal, é só clicar ali no Seja Membro na nossa capa, você apoia o canal e também aumenta a nossa interação aqui, porque eu vou catar você, vou responder perguntas, a gente vai ter uma interação muito bacana. Inscreva-se, sempre muito importante, você sabe, eu volto na próxima. Valeu, tchau!